Olá, eu sou o professor Luiz Amarante. Sejam bem-vindos. Este canal tem como objetivo fornecer informações complementares aos acadêmicos dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado e com foco especial na prevenção das doenças, mas também na promoção do uso racional dos medicamentos. Neste módulo, nós iremos abordar o cuidado farmacêutico ao paciente com dor. O tema da primeira aula será a neurofisiologia da dor e analgesia. Diante da dor e do sofrimento, cada ser humano expressa emoções e manifesta comportamentos individuais que estão intimamente relacionados com suas experiências pregressas, com suas expectativas quanto ao futuro e quanto à enfermidade. Podemos sugerir que a dor é vivenciada e expressa de forma única e diferente por indivíduos distintos ou pelo mesmo indivíduo, dependendo da fase da vida onde ele se encontra. Assim, a dor não é meramente um conjunto de alterações bioquímicas ou eletrofisiológicas que podem ser explicadas em um slide ou em uma lousa, mas, sobretudo, uma percepção de que algo está errado e que leva o ser a repensar sua própria vida, pois a dor evoca medo e incertezas quanto ao futuro, quanto às limitações e incapacitações, quanto a possíveis doenças e quanto à morte. Nesse sentido, a Associação Internacional para o Estudo da Dor a conceitua como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a lesões reais ou potenciais, ou ainda descrita em termos de tais lesões. O entendimento dos órgãos e dos mecanismos que estão envolvidos com o fenômeno nociceptivo é procurado desde os tempos mais remotos da civilização humana. Embora os gregos dos séculos 5 e 6 a.C. já reconhecerem que a dor é processada pelo cérebro e conduzida pelos nervos, Aristóteles afirmava que a estimulação dolorosa é conduzida pelo sangue ao coração, sendo este órgão o responsável pela interpretação da dor. Somente no Renascimento, o sistema nervoso central foi reconhecido como centro integrador das sensações dolorosas. A partir do século XVI, muitas teorias propuseram mecanismos diferentes para o entendimento da dor. Destaca-se a teoria da especificidade do século XIX, que propunha a existência de terminações nervosas distintas para cada variedade de sensação dolorosa. Em contrapartida com a teoria do padrão dos estímulos do início do século XX, para a qual não existiriam essas estruturas específicas na nossa acepção, mas que um padrão temporoespacial dos estímulos conduzidos por canais sensoriais inespecíficos é que determinaria se a sensação é dolorosa ou não. Em 1965, Melzack e Wall propuseram a teoria da comporta da dor e conciliaram essas duas teorias, mostrando que o impulso conduzido pelo sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central sofre a atuação de sistemas moduladores, mesmo antes da percepção dolorosa ser evocada. Esta modulação aconteceria na substância gelatinosa do corno posterior da medula espinhal, após estímulo de fibras aferentes e por um sistema central de controle. O balanço entre a atividade dos aferentes primários sensitivos e a modulação no corno posterior da medula resultaria na sensação dolorosa. A teoria da comporta da dor foi um marco inicial para o nosso atual entendimento da inter-relação entre as vias ascendentes de transmissão dos impulsos nociceptivos por fibras do tipo C
e a delta e o complexo sistema de modulação da dor. Vamos estudar as formas de dor quanto à sua etiologia, porque muito embora o tecido inflamado apresente uma resposta aumentada a estímulos que possam gerar dor, o que recebe o nome de hiperalgesia, a dor não pode ser considerada somente como um sinônimo de inflamação. Podemos dividir a dor em dois grandes grupos: a dor fisiológica ou nociceptiva, que é um alarme que indica que um estímulo nocivo está acontecendo e que pode levar a uma lesão grave. Acontece, por exemplo, quando você coloca a mão sobre uma chapa quente. A dor é imediata e o faz retirar a mão, e assim previne-se uma lesão maior. A dor fisiológica pode ser nociceptiva somática ou nociceptiva visceral. Por outro lado, nós temos a dor patológica ou clínica, que é uma consequência de uma lesão tecidual. A dor patológica pode ser dividida em dor inflamatória, que é a dor decorrente de um estímulo qualquer aplicado sobre um tecido inflamado. Isso acontece porque os mediadores inflamatórios liberados, como as prostaglandinas, bradicinina, substância P, diminuem o limiar nociceptivo, o limiar dessa dor. É importante ressaltar que o termo correto para essa diminuição do limiar nociceptivo é hiperalgesia. Na dor neuropática, acontece uma lesão direta de um nervo. Ocorre, por exemplo, quando há destruição de discos intervertebrais e as vértebras comprimem os nervos quando o paciente se movimenta, o que gera uma dor lombar muito intensa. Podemos citar ainda a dor neurogênica, que neste caso não há uma lesão direta de um nervo, mas sim uma sensibilidade aumentada à dor devida à ação daqueles mediadores químicos, os algogênicos, sobre os neurônios nociceptivos em condições patológicas. Muitos desses mediadores também podem causar inflamação e dor inflamatória, mas neste caso não há o desenvolvimento dos demais sinais e sintomas da inflamação. E por fim, a dor psicogênica, que é a dor de origem psicológica. Não se encontra uma causa aparente para a dor, mas o mais importante é nunca duvidar que o paciente esteja sentindo dor. Mesmo que o profissional de saúde não encontre uma justificativa para a dor, ela está acontecendo e fazendo o paciente sofrer, e por isso requer tratamento e cuidado. De posse dessas considerações iniciais, vamos estudar um pouco da neurofisiologia da dor e da analgesia. Os eventos fisiológicos envolvidos com o processamento da dor são a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. A transdução acontece quando estímulos nociceptivos ativam nociceptores, que são terminações nervosas livres, gerando o potencial de ação. Este potencial de ação é transmitido, é conduzido até o sistema nervoso central por fibras nociceptivas do tipo C e a delta. Essas fibras penetram na medula espinhal através da raiz dorsal do nervo espinhal. Antes do impulso chegar até os centros superiores, acontece uma modulação, tanto na medula espinhal como em regiões supramedulares. O impulso, então, é modulado mesmo antes da percepção nociceptiva ser evocada. E, por fim, após uma sinapse no tálamo, o impulso nociceptivo chega até o córtex somestésico, onde é percebido, onde é interpretado como dor. Na transdução, um estímulo nociceptivo ativa os nociceptores, gerando o potencial de ação que será conduzido até o sistema nervoso central. Estes nociceptores são terminações nervosas não encapsuladas, sensíveis à despolarização causada por estímulos mecânicos, térmicos ou químicos,
quando o tecido é lesado ou tem a sua integridade ameaçada. O estímulo nocivo pode ativar diretamente o nosso receptor, gerando o potencial de ação, ou pode estimular outras células, como no caso da resposta inflamatória, a liberar mediadores que irão ativar o nosso receptor. Considerando que dor não é sinônimo de inflamação e que na própria resposta inflamatória a dor é mais um dos sinais ou sintomas, vamos entender um pouco melhor os mediadores que podem ou sensibilizar o nosso receptor ou ativar diretamente o nosso receptor. Os ativadores diretos do nosso receptor são os íons potássio e hidrogênio, a serotonina, o glutamato, a histamina, o ATP, a adenosina e a capsaicina. Já aqueles que sensibilizam o nosso receptor são as prostaglandinas e leucotrienos, as neurocininas, o CGRP, a bradicinina, o óxido nítrico, a substância P e a noradrenalina. Estes últimos podem tanto ativar diretamente quanto sensibilizar o nosso receptor. Desta forma, os sensibilizadores diminuem o limiar nociceptivo, o limiar da dor, e os ativadores deflagram o potencial de ação, gerando a dor. Para que o estímulo nociceptivo seja interpretado como dor, é necessário que haja a geração, a condução e a transmissão de sinais elétricos em células e ao longo de uma intricada rede neural. Por isso, nós vamos recordar os potenciais elétricos envolvidos na nocicepção. A concentração de íons no meio intracelular e no meio extracelular é diferente, porém dinâmica. A face interna da membrana citoplasmática, devido ao meio intracelular ter uma concentração muito grande de aminoácidos com carga negativa, é mais eletronegativa em comparação com o meio extracelular, que possui uma grande quantidade de íons positivo e íons de sódio. Neste esquema, nós podemos observar em amarelo o meio intracelular e, na cor branca, o meio extracelular, separado pela membrana citoplasmática, onde temos esquematicamente canais iônicos, por onde irão transitar os vários íons presentes na célula. No slide anterior, nós vimos uma célula em equilíbrio, pelo menos do ponto de vista eletroquímico. Entretanto, canais de sódio, e no caso específico das vias condutoras da nocicepção, canais de sódio tetrodoresistentes, se abrem, o sódio penetra na célula, levando uma grande quantidade de carga positiva. Com isso, neste momento, nós dizemos que houve uma despolarização, ou seja, o interior celular agora está mais eletropositivo em comparação com o meio extracelular. Entretanto, numa fração de milissegundos, canais de potássio de vários tipos, mas como estamos falando sobre dor e analgesia, os canais envolvidos são os canais de potássio sensíveis ao ATP. Esses canais se abrem, se mantêm abertos por um tempo maior, permitindo o efluxo de grande quantidade de potássio, que retira a carga elétrica positiva do interior celular e, novamente, nós temos, neste momento, o meio intracelular mais eletronegativo em comparação ao meio extracelular. A isso nós chamamos de repolarização. Se plotarmos em um gráfico o tempo em milissegundos versus o potencial elétrico celular em milivolts, nós encontramos pelo menos 4 potenciais. O potencial de membrana, quando a célula está em repouso, o limiar de disparo neuronal, o potencial de ação e o potencial de equilíbrio do potássio. Ora,
se sobre uma célula nociceptiva, o nociceptor, por exemplo, for aplicados pequenos estímulos de pequena intensidade, suficientes para gerar PPSE, que são potenciais pós-sinápticos excitatórios, mas não suficientes para atingir o limiar de disparo neuronal, a célula vai ficar sensibilizada, mas não haverá a geração do potencial de ação. Entretanto, quando esse estímulo for grande o suficiente para atingir o limiar de disparo neuronal, os canais de sódio se abrem do tipo tudo ou nada, elevando grandemente o potencial elétrico da célula, que atinge o potencial de ação. Neste momento, nós temos a despolarização, e se for uma fibra nociceptiva, e se esse estímulo chegar até o giro pós-central do córtex somestésico, isso é interpretado como dor. Entretanto, fisiologicamente, imediatamente canais de potássio se abrem. Com o efluxo de potássio, o interior celular volta a ser mais eletronegativo em comparação ao meio extracelular. Entretanto, esses canais se mantêm abertos por um tempo um pouco maior, levando os potenciais elétricos da célula a valores muito eletronegativos, em torno de menos 94 milivolts, que é o potencial de equilíbrio do potássio. Mas, mais uma vez, há uma alteração no fluxo iônico e a célula volta ao repouso, volta ao potencial de membrana. Este ponto é muito interessante porque se a célula se mantiver em potenciais hiperpolarizados, seja pela ativação de canais de potássio ou de canais de cloreto, nós vamos chamar daqui a pouco de analgesia. Por outro lado, se ela volta ao repouso, ela é passível de ser ativada novamente. Assim, nós podemos identificar o limiar nociceptivo ou o limiar da dor não como a distância elétrica ou eletrofisiológica entre o potencial de membrana e o potencial de ação. Não. É a distância eletrofisiológica entre o potencial de ação e o limiar de disparo neuronal. Porque, como acabamos de ver, se os potenciais elétricos da célula atingir o limiar de disparo neuronal, os canais de sódio vão se abrir, haverá o potencial de ação e haverá a interpretação deste estímulo como dor. Em situações como tecidos inflamados, o limiar de disparo neuronal, devido à sensibilização do tecido por aquelas substâncias que nós já comentamos, ele fica muito próximo ao potencial de membrana. Isso nós chamamos de hiperalgesia, que é a diminuição do limiar nociceptivo com consequente aumento da sensibilidade do nociceptor. Veja que o que alterou não foi o potencial de membrana, foi o limiar de disparo neuronal, que agora está muito próximo do potencial de membrana. Assim, um estímulo muito baixo, que dificilmente geraria uma dor anteriormente, agora já é capaz de gerar o potencial de ação e gerar a dor. Na analgesia, ocorre o oposto. Pela abertura por um tempo maior dos canais de potássio, nesse caso, os canais de potássio sensíveis ao ATP, o que nós observamos, por exemplo, com o uso de fármacos opioides, ou então pela ativação de canais de cloreto, seja por benzodiazepínicos ou barbitúricos, vejam que a célula se manteve no potencial de equilíbrio de potássio, em torno de menos 94 milivolts, muito longe do limiar de disparo neuronal. A isso nós chamamos de analgesia, que nada mais é que o aumento do limiar da dor, o aumento do limiar nociceptivo, com consequente diminuição da sensibilidade do nociceptor. É possível esse indivíduo sentir dor? Sim, é possível. Mas agora, o estímulo nociceptivo tem que ser muito maior do que uma célula em repouso, não é? Ou até mesmo de uma célula hiperalgésica. E da anestesia? Olha, na anestesia não se observa alteração dos potenciais elétricos. Na verdade, o que acontece com os anestésicos locais é um bloqueio dos canais de sódio.
tornando o nociceptor refratário à ativação. Assim, na anestesia não há alteração do limiar da dor, do limiar nociceptivo. Há um bloqueio dos canais de sódio pelos anestésicos locais, impedindo a deflagração do potencial de ação e, consequentemente, da dor. Resumindo, nós temos que a dor ocorre na despolarização, a hiperalgesia é uma diminuição do limiar nociceptivo, a analgesia é um aumento no limiar nociceptivo e a anestesia local é um bloqueio dos canais de sódio envolvidos com a dor. Os aferentes nociceptivos primários de fibras C, a delta e a beta entram através da raiz dorsal do nervo espinhal e no corno posterior da medula fazem sinapses com as lâminas de Rexed, que são divisões da substância cinzenta da medula espinhal, com diferenças citoarquitetônicas e neurofuncionais. O corno posterior da medula espinhal compreende as lâminas 1 a 6, que recebem projeções de fibras nociceptivas, como já falamos, pelos quais o impulso nociceptivo é transmitido do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. A lâmina 2 é denominada substância gelatinosa, sendo o local onde ocorre a modulação central da transmissão nociceptiva, como já dissemos, antes mesmo da percepção dolorosa ser evocada. Essa modulação também acontece em regiões medulares e supramedulares. É importante observar que as fibras do tipo A beta não são nociceptivas. As fibras do tipo A delta são fibras mielinizadas e por isso conduzem o potencial de ação de forma mais rápida, entre 12 e 30 metros por segundo. Estão envolvidas na dor aguda e bem localizada. Conduzem estímulos nociceptivos, táteis e térmicos intensos, como o frio e o calor. Projetam-se nas lâminas 2, 3 e 5 do corno posterior da medula espinhal. As fibras do tipo C são mais finas e amielinizadas. O potencial de ação é conduzido de forma um pouco mais lenta, entre 0,5 e 2 metros por segundo. Estão envolvidas na dor crônica e de localização mais difusa. Conduzem estímulos nociceptivos, químicos, térmicos e o prurido. Projetam-se nas lâminas 1 e 2 do corno posterior da medula espinhal. As fibras A beta são grossas, mecanorreceptoras, não nociceptivas. Projetam-se nas lâminas 3, 4, 5 e 6 do corno posterior da medula espinhal. Quando nós batemos um membro, por exemplo, um braço imóvel, vai doer. E instintivamente, nós somos levados a massagear aquela região. Quando fazemos isso, ocorre uma despolarização dessas fibras A beta, que vão conduzir este potencial de ação ao corno posterior da medula espinhal. Nessa região, interneurônios inibitórios opioidérgicos vão liberar opioides endógenos, hiperpolarizando toda a região e causando analgesia. Este também pode ser o mecanismo da eletroacupuntura. As fibras nociceptivas primárias penetram no sistema nervoso central através da raiz dorsal do nervo espinhal, fazem sinapses no corno posterior da medula espinhal e um neurônio de segunda ordem cruza para o lado oposto da medula, ascendem até regiões supramedulares através do fascículo ventrolateral por tratos específicos, como o trato neoespinotalâmico e palioespinotalâmico, o trato espinorreticular,
o trato espinomesencefálico, entre outros. Existem várias sinapses durante todo esse trajeto. Uma sinapse muito importante é a sinapse que ocorre no tálamo, a partir do qual são projetados neurônios até o córtex somestésico, onde o impulso nociceptivo vai ser interpretado como dor. Como já falamos, em toda essa região existem sistemas moduladores. Segundo a teoria da comporta da dor de Melzick-Wall, o impulso conduzido pelo sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central sofre a interferência de sistemas moduladores, mesmo antes da percepção dolorosa ser evocada. E o balanço entre a atividade dos aferentes primários sensitivos e a atividade inibitória no corno posterior da medula resulta na sensação dolorosa. Podemos considerar que todo o nosso sistema neural compreende sinapses, neurotransmissores, geração e transmissão de impulsos elétricos. Assim, os neurônios podem estar ligados em on ou desligados em off. Por exemplo, um estímulo nociceptivo lá no nociceptor primário vai manter em on, vai deixar ligado aqueles aferentes primários. Estes aferentes vão liberar substâncias neurotransmissores nas sinapses, ativando os demais neurônios em sequência, com essa ativação, com este potencial de ação, chegando até o córtex somestésico, gerando dor. Se houver a interrupção em qualquer local desse intricado sistema, é de se imaginar que a dor não será processada. Considerando-se estes circuitos on-off, vamos ver o que está acontecendo no corno posterior da medula. Fibras nociceptivas primárias do tipo A delta e C liberam mediadores químicos no corno posterior da medula que ativam sucessivamente as vias neurais que chegarão até o córtex somestésico com a interpretação deste impulso nociceptivo como dor. Entretanto, um sistema descendente inibitório, ou ainda fibras periféricas do tipo A-beta, estimulam interneurônios opioidérgicos no corno posterior da medula a liberar os opioides endógenos. Estes opioides irão ativar canais de potássio via óxido nítrico, hiperpolarizando todo este sistema. E como nós sabemos, um sistema neural hiperpolarizado tem dificuldade de transmitir o potencial de ação. E assim, o circuito ascendente de transmissão dos impulsos nociceptivos entram em off, o que nós chamamos de analgesia. Para que o estímulo nociceptivo seja interpretado como dor, todo este sistema neural deve estar em on. Se interneurônios opioidérgicos forem ativados e liberarem opioides endógenos nesta sinapse, todo o sistema entrará em off e nós teremos a analgesia central. Entretanto, em situações normais, este interneurônio está desligado, está em off, o que permite a transmissão do impulso nociceptivo e ao ser humano a capacidade de sentir dor.
Mas qual o mecanismo que liga o interneurônio opioidérgico no corno posterior da medula, interrompendo todo o sistema ascendente de transmissão da dor e levando à analgesia central? O mecanismo central de controle da dor, sugerido por Melzack-Wall, é uma complexa via neural descendente, que se origina em diversas estruturas do sistema nervoso central e, quando ativada, induz a liberação de opioides endógenos na substância gelatinosa do corno posterior da medula, inibindo a transmissão do impulso nociceptivo para regiões superiores do sistema nervoso central e causando a analgesia. Mas este sistema também é modulado. Interneurônios GABAérgicos da substância cinzenta periaquedutal desligam as vias neurais descendentes de controle da dor, permitindo que o impulso nociceptivo possa chegar ao córtex somestésico, sendo interpretado como dor. Concluímos que a dor, ou analgesia, é resultado do balanço entre a atividade dos aferentes primários sensitivos e a atividade inibitória na substância gelatinosa do corno posterior da medula. Enfim, depois de todo este trajeto e várias modulações, o impulso nociceptivo ao chegar ao córtex somestésico pode ser interpretado como dor ou não, e mesmo a dor, de intensidades diferentes. Na próxima aula, nós estudaremos os mecanismos moleculares da hiperpolarização das vias neurais que são responsáveis pela analgesia. Para um melhor conhecimento sobre o tema, sugiro uma leitura atenciosa das referências bibliográficas aqui apresentadas. As informações desta videoaula não são destinadas ao público leigo e não substituem a consulta, a prescrição e o acompanhamento do profissional legalmente habilitado para cuidar da sua saúde. Não use medicamentos sem o aconselhamento desses profissionais. Como a área da saúde e principalmente a farmacologia estão em constante mudança, sempre que prescrever um medicamento ou orientar um tratamento, o profissional deve seguir os protocolos clínicos e as informações fornecidas pelo fabricante, com especial atenção à indicação clínica, doses, contraindicações e reações adversas, dentre outras.